Bom dia, torcida rubro-negra. Vamos aqui trazer nesse vídeo um compilado dos resumos relacionados aos jogos do Sport, nesses campeonatos aí, Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Falar dos destaques, os clássicos, Sport Náutico, Sport Santa Cruz e o jogo de ontem contra o ABC, tá certo? Não esquece de visualizar, de dar o seu like e se inscreva. Estamos aqui homenageando, estamos com 144 inscritos, rumo aos 150. Solta a vinheta, vixe! Vamos lá, pessoal, começando o nosso vídeo falando sobre o resumo como está o Sport nos campeonatos, Assim, o nosso editor vai colocar aí, João, os resultados dos jogos, mas assim, não vem mudando muito a cara do perfil do Sport dos jogos, do último jogo que a gente gravou até ontem, Pô, cara, de novo! A cara do Sport tá vendo um time meio desequilibrado, meio instável, Mariano Souza fazendo as doidices dele de botar, 30 mil reserva e 2 titulares. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Então assim, os resultados por si só já dizem como é que tá a situação da gente, Isso. E assim, falando um pouquinho agora sobre os clássicos, mesma pegada, o Náutico e o Santa Cruz. Santa Cruz a gente parecia que tava numa guerra. A gente vai aparecer agora. Vai! Pega esses caras, Snap! Pega esses caras, Snap! Poucas ideias e muita loucura na cabeça! Era Santa Cruz metendo em cima, o Sport indo pra cima também, mas assim, a gente via disparidade, uma diferença entre os dois times. A gente via um equilíbrio de certa forma, mas assim, também a gente teve muitas polêmicas, a questão da eliminação do Santa Cruz, o tempo gasto naquele VAR, pelo amor de Deus, pessoal, não tem como um VAR no Brasil, 14 ou foi 12 minutos? Foi quase 14 minutos, 3 minutos e 40 e pouco. 14 minutos para verificar um lance de gol. É porque assim, você veja, a gente aqui enxerga de uma forma geral, entendeu, gente? Eu vou pontuar, por exemplo, um comentário que uma pessoa que estava transmitindo o jogo fez, o pessoal da Globo. O cara chegou e fez assim: não, o Santa Cruz foi muito guerreiro, fez o gol no final do primeiro tempo. Tá, aí quando foi para falar que o Sport poderia ter usado o mesmo termo com o Sport empatando no final do segundo tempo, ele disse: não, o Sport achou um gol. Meu Deus, como assim? Um é guerreiro e o outro achou o gol? É sortudo. Se o cara tem competência para bater uma falta e fazer o gol aí, desmereceram o goleiro, ele armou a barreira no lugar errado. A gente vem pro segundo jogo e aí o que acontece? Não, que o Santa Cruz foi muito guerreiro, valorizou muito essa vitória do Sport, o campeão ainda vai ser decidido nos próximos jogos, mas o Santa Cruz deixou a marca dele. Então, tanto que a gente viu teve uma postagem que eu vi, não sei se foi no Instagram, que tinha os comentaristas dizendo os possíveis placares, A maioria dizendo que o Santa ia ganhar. Mano, não é possível ser, beleza. A gente sabe que clássico a gente não tem certeza não tem mérito. Um não tá melhor do que o outro. Inclusive com o Sport na situação que tá, a gente não tem nem como dizer, o favorito é o Sport. Não tem. Mas assim, pessoal, a gente percebe também o nível de qualidade entre os clubes. Assim, poxa, a gente sabe que não tem mérito, mas vamos comparar Barleta com o atacante do Santa Cruz. Tem uma diferença muito grande. Eu acho o seguinte, veja só. Uma diferença muito grande. Complementando isso aí, poxa, todo mundo se esforçou. Sim. Você viu que o goleiro do Santa Cruz foi show de bola no jogo da Arena. Nunca mais faz isso. Entendeu? A torcida do Santa Cruz compareceu em peso lá no Arruda. Motivou a torcida do Sport a vir para a Arena. Então a gente teve um público aí de mais de 80 mil pessoas se a gente juntar os dois jogos. Então, massa, é show para Pernambuco. Então vamos exaltar as torcidas do estádio, do estado, na verdade, que compareceram a campo. O pessoal ainda foi buscar questões de violência na rua. Tá certo, os caras estavam com a camisa do Sport, tá certo. Mas, olha, não adianta, minha gente, se você for ver os assassinatos e mortes, vão ser de pessoas que torcem para os times de Pernambuco. Entendeu? Mas aí o cara tava com a camisa do Santa Cruz, tá certo. E quantas vezes não aconteceu com os caras que estão com a torcida com a camisa do Sport? Mas eles estão focando na coisa errada. A gente tem que acionar a polícia, cobrar as autoridades para que prendam esses marginais
que os caras que fazem isso são marginais, independente de torcida. E a gente tem que exaltar os espetáculos. Agora, independe se o cara faz isso no estádio ou na rua. Tudo é o time, tudo é o clube. Então, bastou comprar a camisa, botar a camisa do clube, bater no outro que tá com a camisa do outro time, que é o clube agora. Como a gente perdeu a noção das coisas. Que a gente percebe que, como foi no caso da situação dos jogadores de Fortaleza, o Apoio conseguiu encontrar os responsáveis. Então a gente sabe que a gente pode procurar os responsáveis. Os responsáveis não é o clube. É aquelas pessoas que fizeram aquele ato de vandalismo e tentaram até um possível homicídio. E aí, olha, o espetáculo foi belíssimo porque foi decidido nos pênaltis, foi com muita emoção, foi no detalhe. Então, assim, parabéns pros clubes, parabéns pro espetáculo. Foi lindo, gente. Aí a gente retoma agora, eu vou retomar com a Ike, o Grotesco Futebol Clube, porque esse último jogo com o Náutico, meu amigo, foi uma coisa de doido, assim, eu nunca vi uma coisa tão desajustada e desorganizada. Lembrando que, só um adeno, do último jogo, lá do primeiro jogo com o Santa Cruz, eu nunca vi também, o Sousa realmente ele é insano. Ele tirou, praticamente não tinha jogador de defesa no final do jogo. E o bicho conseguiu empatar o jogo. Tem umas loucuras dele que dá certo. Loucura! Mas tem umas loucuras, meu irmão, que ele só ia ser técnico em Marte. Loucura! Que, pelo amor de Deus. Mas aí, voltando, né? Vamos falar sobre agora do jogo contra o Sport e Náutico. Sendo que os resquícios de medo já estavam desde o Santa, porque assim, foi um espetáculo, mas falando tecnicamente, o Sport não foi bem. Nos dois jogos, não foi bem. E aí, falando sobre o Sport e Náutico. O Sport e Náutico foi uma doideira, né? Sousa com a viagem dele de fazer um time mais ou menos misto. É o famoso expressinho, né? Antigamente falava do São Paulo, expressinho, o Sport fez e assim, Maria Fumaça. E assim, a gente percebeu que assim, o Sport ele conseguiu ter lá a intensidade e tal. Mas assim, no final, a gente acabou como? Empatado. E levando o gol, mais uma vez, nos acréscimos. No final do tempo, é uma coisa que relembra ano passado, anos retrasados, que o Sport tava ganhando o jogo e no finalzinho do jogo empatava. Então assim, a gente precisa, Mariano Sousa, além das loucuras dele, ele precisa ver essa parte defensiva do Sport, porque tá falhando muito. Não adianta a gente ter um bom ataque se a gente não tem uma boa defesa, entendeu? Então assim, vacilos que não deveriam acontecer. Filipinho, Pedro Lima de vez em quando ficam levando ficam fazendo tropeço e a gente acaba perdendo lá atrás. Não, entendeu? Bicho, e assim, a turma, mais uma vez eu vou ressaltar a mídia. O Sport tinha, antes da semifinal com Santa Cruz, tinha perdido 1-0 pro Náutico. Aí, 1-1 com Santa Cruz, lá no Arruda, depois 0-0 e ganhou nos pênaltis. Aí, com o Náutico, né, esse jogo que você acabou de falar, 2-2, que foi antes, né? Aí eram 4 jogos sem vitória. Aí a turma já tava botando o cara na cruz. Meu irmão, ele é doido. Pra mim, esse cara é doido mesmo. Não tem 10 centavos de juízo. Pra mim, eu tenho um monte de parafuso ali dentro de um cestinho. No instante ia funcionar certinho os parafusos dele. Mas, meu amigo, o que não pode é a gente tá criando tempestade em copo d'água. 4 jogos, a turma faz. Aí começa assim, 4 jogos. Aí se ele empatasse esse, que graças a Deus venceu ontem, né? Contra o ABC. Aí eu quero ver o que os caras vão dizer agora. Eu quero ver o que é que os caras vão dizer agora. Que aí perde o argumento, o cara de besteira. Meu irmão, eu achei massa a sua reflexão. A gente tem que ver a parte técnica. Eu tava assistindo ontem o jogo, escutando o jogo ontem na Rádio Jornal. Aí falando do jogo do ABC. Do ABC, Sport e ABC. E Ralf de Carvalho, excelente. Ele é incisivo, é cirúrgico. Ele fala de uma maneira que você entende claramente. Entendeu? Haroldo Costa fazendo a narração. É um cara que ele
explana de uma maneira muito tranquila. Aí eu já não gosto muito de João Vitor. Me desculpe que é o nome do nosso editor. Que o cara toda vez tem que trazer uma opinião pessoal e alfinetar. Meu irmão, traga isso de uma maneira mais organizada, organize suas ideias. Quando você for colocar uma opinião sua mediante ao jogo, as questões que você viu, que você acha relevante, traga de uma maneira organizada. Ó, gente, o esporte realmente oscilou. Seja educado, seja profissional. Eu acho que a gente precisa de muitas vezes de certos comentaristas, como o próprio Rafa de Carvalho. Você vê que discrepância dentro de uma própria narração, de uma mesma narração, opiniões que saem do técnico para o pessoal. E aí, saindo foco um pouquinho da mídia, pessoal, vendo essa parte técnica, falando do jogo do ABC, como o pai já levantou aqui já, né? Assim, a gente percebe que Mariano Souza vem na mesma pegada. Vem com um time misto, no segundo tempo bota mais os titulares e a gente percebe uma reação. A gente percebe um tipo de reação. Mas o que acontece? Eu acho muito perigoso, assim, já é uma opinião já mais minha, acho muito perigoso e eu acho meio errado esse tipo de abordagem. Por quê? Você perdendo já o primeiro tempo, você tem que correr atrás do segundo. E muitas vezes a gente nem consegue. Porque muitas vezes o que acontece? O Sport, ele é um time que a gente percebe que tem triangulação, consegue trabalhar, tem umas jogadas muito interessantes, mas é um time muito lento. É muito lento. Então assim, lentidão no jogo. Mariano Souza precisa rever essas Ele embala no jogo, essas alterações. E assim, em relação à nossa defesa, tem que melhorar, gente. Tem que contratar. E em relação às reservas, inclusive a gente percebe a diferença discrepante entre os titulares e entre os reservas. Gigante. Não tem como ter um time titular bom se você tem um time reserva porcaria. Exatamente. Então assim, pessoal, o Sport, ele tem reação. E a gente percebe que ele é um time que tem muito potencial. Barleta jogando muito, Zé do Gol ontem jogou pra caramba. Tá fora, viu? Levou o terceiro amarelo, tá fora. O cara deu 9 cartões amarelos ontem. É um louco, velho. Isso aí, né? Doido. Uma coisa que... Outra coisa, né? Aconteceu aquele negócio com o Sport com relação à verificação do gol, né? Com o VAR. Agora, o juiz que inventou de mandar cartão pra todo mundo. Fala um pio, cartão. Não, aí depois reclama, porque o Sport não quer arbitragem regional. Por causa disso, pô. Aí então prejudica o espetáculo. Fechando, esses pontos aqui, tá ligado? O Sport tem potencial? Tem, mas ele precisa ver essas questões, não é individual, coletiva, são questões coletivas para o Sport se consolidar no campeonato e conseguir acesso à Série A no próximo ano, tá certo? Então é isso, pessoal, não deixe de mandar o seu like, seus comentários, apertar o sininho das notificações, vamos chegar aos 150, viu? Vamos aí, pessoal, vamos lá. É isso, valeu. Tchau, pessoal. Vamos lá.